Fala pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe, a gente muitas vezes para pensar se a nossa descendência, as nossas raízes terrenas e até aquelas perspectivas super enraizadas que a gente adquire logo na infância, será que isso tudo é só obra do acaso? Ou será que faz parte de um plano, de um desígnio bem maior? Hoje a gente vai destrinchar um material fascinante que questiona exatamente isso, o peso real da nossa herança. Vamos lá? Para começar, o material levanta uma questão que já prende a nossa atenção logo de cara. Será que as atitudes e aquelas filosofias de vida que a gente herda dos nossos antepassados servem a um propósito maior na jornada humana? Fica a dúvida. Será que tudo que nos foi passado, até aquelas intuições mais sutis que a gente sente no dia a dia, carrega uma missão bem mais profunda do que a gente imagina? Entrando na seção 1, a primeira personalidade e a nossa herança interna. Bom, é super comum a gente ouvir por aí que a sociedade e o ambiente moldam 100% do nosso comportamento, certo? Só que o texto aponta uma coisa muito interessante. Uma parte central da nossa natureza opera de forma totalmente independente dessas influências de fora. O conceito-chave aqui é o que eles chamam de primeira personalidade. Imagina isso como uma âncora evolutiva mesmo, algo que vem muito antes da gente nascer. É uma estrutura cognitiva herdada que dita a forma como a gente, intuitivamente, sente, antecipa as coisas e interage com o mundo ao nosso redor. E, para botar isso numa perspectiva matemática, o número é simplesmente impressionante. Milhares, isso mesmo, milhares. Isso serve para lembrar o quão formidável e até meio improvável é a nossa existência. Pensa bem, são necessárias milhares de pessoas numa trajetória genealógica gigantesca e ininterrupta só para criar um único ser humano vivendo hoje. É uma linha do tempo massiva que, no fim das contas, deságua dentro de cada um de nós. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Será que essa imensa linhagem ancestral aponta para destinos individuais completamente isolados? Ou será que, na verdade, ela indica um esforço singular e compartilhado entre toda a humanidade? Porque, convenhamos, é praticamente impossível olhar para essa teia de gerações sem se perguntar se o nosso papel é só nosso ou se fazemos parte de um tecido muito maior, né? Vamos para a seção 2, o compromisso ancestral, o mecanismo biológico e espiritual. A teoria aqui é que a humanidade simplesmente não consegue se desvincular dessa relação terrena primordial. O resultado prático disso é um compromisso subconsciente bem profundo mesmo com as gerações passadas, quer a gente tenha clareza racional sobre isso ou não. Mas como é que a gente percebe isso na prática? O material descreve isso como um mecanismo biológico e espiritual muito engenhoso. Funciona como um alarme silencioso, sabe? Uma cobrança interna que bate como um desconforto supernatural toda vez que alguém age contra a sua própria essência ou contra os valores que vêm das suas origens mais antigas. E para tirar isso do campo das ideias e trazer para o mundo real, a obra faz um contraste bem legal. Ela compara a perspectiva mais individualista, que a gente vê bastante aqui no Ocidente, com aquela notável persistência coletiva e o senso de responsabilidade que são fortíssimos entre os descendentes asiáticos. Isso mostra na prática como essa primeira personalidade acaba ditando o nosso jeito de operar em sociedade. E aqui entra um detalhe brilhante da fonte. No Ocidente, o nosso freio moral geralmente é a culpa, né? Que no fundo é o reconhecimento externo de que a gente quebrou alguma regra. Mas em certas tradições orientais, agir contra os valores internos gera o que eles chamam de vergonha íntima. Não tem a ver com punição de fora, mas sim com aquele tormento interno de trair a própria origem. Um exemplo perfeito disso é quando autoridades em países asiáticos renunciam aos seus cargos por causa de erros que prejudicaram o coletivo. É literalmente o peso da herança falando mais alto. Passando para a seção 3, choques culturais e diversidade, o macrotecido da vida. Agora, olhando para o cenário macro, o texto lembra que a gente operou por milênios sob pressões absurdas de sobrevivência. Então, quando valores ancestrais tão enraizados colidem nesse nosso mundo globalizado, os choques culturais não são defeito do sistema. Eles são um resultado totalmente normal. O ponto alto aqui, e prestem atenção nisso, é que a falta de compreensão imediata entre culturas diferentes não quer dizer que a gente tenha que criar um ranking de quem é melhor. Como o material diz com todas as letras, não existe cultura melhor ou pior. Simplesmente não há espaço para hierarquias culturais. Muito pelo contrário, a ideia consolidada aqui é que a humanidade forma um único tecido da vida. Nós somos uma parte indissociável de um todo. E tem mais, a evolução da nossa espécie depende, e muito, dessa rica heterogeneidade cultural. Essa diversidade maravilhosa espalhada pelo planeta é, literalmente, o combustível essencial para a nossa evolução conjunta continuar acontecendo.
Chegamos à seção 4, a busca pela unidade, superando sistemas de escassez. É claro que a gente não pode ignorar o passado doloroso que nos trouxe até aqui. Temos que reconhecer as tragédias, as disputas sem sentido e a ganância alimentada por sistemas de escassez artificial. Mas é aqui que a conversa dá uma virada super inspiradora. Porque, apesar de todo esse passado turbulento, a humanidade conseguiu sim solidificar lições universais incríveis. Nós temos valores inegáveis espalhados por aí. A afetividade é uma marca registrada nossa. A busca pela paz interior é algo comum a todos nós. E aquele amor e cuidado instintivo pelas novas gerações, isso é o que une todo mundo, não importa o país ou a fronteira. Para colocar isso numa linha do tempo, a nossa história é uma verdadeira marcha de superação. Pensa bem, lá atrás, milênios atrás, a base era puramente nossos instintos de sobrevivência. Depois, enfrentamos séculos dolorosos lutando contra paradigmas discriminatórios. Até que chegamos à Era Moderna, onde a gente vê o colapso moral dessas ideologias separatistas. E o que o futuro nos reserva? Uma transição superlógica e necessária em direção à unidade e à paz universal. E assim entramos na seção 5, um mundo de luz. Entrando em novos tempos. Isso nos traz exatamente para este momento vibrante em que estamos vivendo. Estamos de fato cruzando os portões de novos tempos. Com isso, vira meio que uma exigência coletiva que a gente consiga preservar e respeitar cada cultura de verdade. A fonte traz uma mensagem cheia de esperança, a de que a humanidade está gradualmente deixando as sombras para trás. A grande meta agora é construir uma unidade real, concreta, buscando harmonia entre os povos e, claro, com o nosso planeta também. Sabe, essa citação resume o coração dessa leitura toda. Prestem atenção. Transformamos a herança ancestral em uma bússola para a unidade real. Ou seja, honrar quem veio antes não é só ficar na nostalgia. É entender que quem está vivo hoje é o ponto de encontro de milênios inteiros de evolução. É pegar essa primeira personalidade que herdamos e usar como a melhor bússola possível para guiar a gente rumo à paz. E com isso, chegamos a uma conclusão bem forte. Habitar esse tal mundo de luz focado no crescimento humano de verdade não é mais só uma teoria bonitinha ou um experimento. Na real, depois de tantos séculos de tentativa e erro, transcender as sombras do passado acabou se tornando o único caminho lógico e sensato para a gente seguir. Para fechar nossa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação no ar. É para fazer aquela ponte entre o nosso passado monumental e o futuro que estamos construindo agora. Como os ecos de milhares de ancestrais vão guiar o próximo passo na nossa missão humana compartilhada. Fica o convite para que todo mundo que está acompanhando a gente mergulhe na sua própria herança, ache a sua bússola interna e descubra o seu papel nessa aventura incrível que é a vida. Muito obrigada por explorarem tudo isso com a gente hoje.